Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com a sua família mais uma vez. Amém? Bom, meus amigos, entramos agora no momento dessa semana de oração que é um pouquinho mais difícil e desafiador, porque eu sei que nós teremos que dividir os encontros aqui com as nossas atividades. Mas louvado seja Deus por você que veio, que fez esse esforço para estar aqui. E eu espero que ao longo de toda a semana você esteja aqui também convidando outras pessoas e, acima de tudo, que Deus nos abençoe grandemente através do estudo e da pregação da sua palavra. Bom, como já foi dito, o tema de hoje é um tema muito delicado, um assunto bastante complexo. E eu espero que, de alguma forma, se nós não saímos daqui compreendendo tudo o que ele abarca, que Deus, ao menos, nos dê algumas respostas e que aquelas que não forem respondidas, que Deus console, conforte o nosso coração e nos ensine a confiar e a descansar na vontade dEle. Feche os seus olhos. Na verdade, eu vou pedir a você que fique em pé mais uma vez e nós vamos orar antes de abrirmos a palavra do Senhor. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, como acabei de dizer, Senhor, este sem dúvidas é um dos assuntos mais difíceis, mais solenes, mais desafiadores, vivendo em uma geração onde tantas pessoas questionam o seu poder, a sua bondade e muitos até mesmo a sua própria existência. É um desafio como cristãos lidarmos com o assunto do sofrimento, especialmente porque nós, como filhos do Senhor, não estamos imunes àquilo que o mundo mesmo gostaria de estar e que espera que nós, os teus filhos, de alguma maneira encarássemos esse assunto de uma forma diferente. Mas a verdade é que o sofrer dói, nos traz questionamentos, angústias e dúvidas como qualquer outro ser humano enfrenta. E é por isso que é um assunto desafiador. E por essa razão eu tiro aqui espiritualmente as sandálias dos meus pés, as sandálias da autossuficiência, do orgulho, da sabedoria e da eloquência humana e peço ao Senhor que me calce com as sandálias da humildade e, acima de tudo, com as sandálias do poder do Teu Espírito Santo. Usa a minha vida para a glória do Senhor em primeiro lugar, e em segundo lugar, para abençoar, edificar e fortalecer a Tua igreja e os Teus filhos que nos escutam. Eu oro com o perdão dos nossos pecados, pedindo a Tua bênção, e que o Senhor assuma o controle da minha vida e deste culto, em nome de Jesus. Amém, Deus. Podem se assentar. Nós vamos hoje fazer a leitura do texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 45 até o 52. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedidos, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldades a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temam ou não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido.
Jesus se encontrava aqui na região da Galileia, em Betsaida, mais precisamente, que fica ao norte do estado de Israel. E poucos momentos antes, ele havia operado aquele que é, no meu ponto de vista, e possivelmente é a opinião de muitos filhos de Deus, um dos milagres, se não o milagre mais conhecido do seu ministério. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. A multidão ficou tão empolgada, em êxtase com aquela experiência, que, de acordo com os comentários de Ellen White no livro Desejado de Todas as Nações, desejavam torná-lo rei, a Jesus, imediatamente. A Bíblia diz, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 15, que queriam inclusive fazê-lo rei à força. E os discípulos acabaram entrando naquele êxtase, naquela expectativa da multidão, e Jesus observou o que estava acontecendo. Naquela região ficava também o famoso Mar da Galileia, que na realidade não era um mar de águas salgadas, como nós estamos mais habituados aqui em vosso país, mas era um lago de águas doces, abastecido, por sinal, pelo famoso Rio Jordão. A margem norte do Rio Jordão abastecia o Mar da Galileia. Mas pelo tamanho do rio, pela extensão do lago, melhor dizendo, era conhecido como um mar. E como eu disse, os discípulos se empolgaram com toda aquela situação. Eles nunca haviam visto, nem mesmo profetas operarem milagres daquela natureza. E a expectativa era que Jesus fosse entronizado imediatamente e marchasse à frente dos exércitos de Israel, entrando em uma batalha política contra os romanos, a fim de libertá-los imediatamente. E Jesus viu o que estava acontecendo. E então ele deu uma ordem que para os discípulos foi bastante, eu ia dizer um pouco, mas foi muito decepcionante, porque acabava frustrando as suas expectativas, e ele então, em outras palavras, joga um balde de água fria neles, e lhes diz: vá para o outro lado, entrem no barco. Ele ordena aos discípulos que assumam a embarcação e que passem para o outro lado do mar, onde ficava a região de Cafarnaum. E foi no meio deste trajeto que aconteceu a história que nós acabamos de ler. Enquanto eles estavam ali ao longo da viagem, que demorava algumas horas, uma tempestade terrível começou a assolar aquela embarcação, o que é comum naquela região, porque a região do Mar da Galileia é cercado por uma por cadeias montanhosas, e quando as nuvens descem sobre aquele lugar, elas acabam não saindo dali tão facilmente, de tal maneira que, como uma tempestade desce sobre a região, é uma tempestade avassaladora. E a embarcação começou a ser chacoalhada de um lado para o outro, os discípulos desesperados, e enfim, você conhece bem a história. Eu gostaria de, nessa noite, extrair algumas lições a partir dela, nesse tema que, como já foi anunciado, o título que dei foi: Se Deus é Amor, por que razão a minha esposa teve cancro? E a primeira experiência que eu quero extrair aqui para nós está no versículo 45 do texto que lemos, onde a passagem diz: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Primeira lição para aqueles que gostam de tomar nota é a seguinte: o sofrimento não é provocado por Deus, mas é um instrumento de Deus. E é provável que aqui nós já precisemos lidar com um dilema bastante complicado quando falamos sobre o assunto do sofrimento. Porque na maioria das vezes, na tentativa que temos de justificar a Deus, de fazermos o papel de advogado de Deus, nós temos o hábito de dizer que Deus não tem nenhuma relação com o sofrimento. E ao menos não é o que vemos na passagem que acabamos de ler. Porque a Bíblia diz, na minha versão, que Jesus compeliu, Jesus obrigou, Jesus ordenou que os discípulos fossem embarcar e assumissem a viagem em alto mar. E como Deus é onisciente, como Ele conhece todas as coisas,
embora não seja o autor e o criador do mal, ele sabia que a tempestade viria. Mas por alguma razão, na sua onisciência, nos seus propósitos que são misteriosos aos olhos humanos, ele queria que os discípulos estivessem no miolo de uma tempestade. E foi ele quem ordenou. Foi Jesus que mandou. Foi ele que, se bem é certo, como eu acabei de dizer, talvez não seja o causador da tormenta, mas ele usou a tormenta como um instrumento, por alguma razão. E é difícil nós falarmos sobre isso na nossa geração. A geração que deslocou o sentido da palavra felicidade, dando a ela uma conotação de prazer. Ou seja, eu só sou feliz quando eu tenho prazer. E o problema é que o prazer, ao menos em nossa época, ele é muito flexível. Ele depende de determinadas circunstâncias que me agradem, que me favoreçam, para que eu tenha prazer. E isso significa dizer que a felicidade não é algo absoluto, então, na vida daquele que pensa que ser feliz é ter prazer. E falar que os sofrimentos fazem parte dos propósitos de Deus é difícil, uma vez que nós acreditamos que Deus nos criou para sermos o quê? Felizes. Deus não te criou para ser uma pessoa que viva em lamúrias, em lamento, em angústias, em aflições. Não, Deus nos criou para sermos felizes. E eu me arriscaria a dizer que o próprio sentimento de prazer não é algo que faz parte da natureza caída. Foi criado por Deus. Os hormônios que produzem em você a sensação de prazer, como a serotonina, a endorfina e etc., são criados por Deus. Só para você ter ideia, o nome Éden, no idioma original, significa, sabe o quê? Delícias. Deus nos criou para sermos felizes. Deus nos criou para termos prazer. O problema está naquilo que você define como sendo felicidade e o prazer da sua vida. E nessa geração é difícil você falar sobre sofrimento para uma geração que acredita que o prazer está no sexo, que o prazer está no dinheiro, que o prazer está nos estudos, nas viagens, nas bebidas e etc. Muitas coisas que eu já citei aqui ao longo da semana. Há igrejas que foram criadas, inclusive no meu país, e que entram também aqui em vosso continente, principalmente no continente africano, que utilizam como slogan da própria igreja a seguinte expressão: pare de sofrer. E que dizem que o sofrimento é uma evidência de que você está afastado de Deus, porque crente e filho de Deus não sofre. A teologia da prosperidade diz que uma evidência de que Deus está com você é abundância de dinheiro, abundância de bens, abundância de questões materiais na sua vida, de tal maneira de que se você é pobre, se você sofre, se você tem lutas nesse mundo, é um sinal de que Deus não está com você. E isso é um erro, porque nós acabamos de ver aqui que Deus compeliu os discípulos a entrarem no meio de uma tempestade. E eu espero que você entenda a tempestade aqui de maneira metafórica, dando o sentido do sofrimento, que é a tônica do nosso estudo aqui. E eu não sei você, mas isso me suscita algumas questões. Por que Jesus fez isso? Por que razão ele ordena aos seus filhos que estão ali ao lado dele, seguros com ele, protegidos por ele? Porque ele tira os seus filhos do seu conforto e os leva a você para o meio de uma tormenta inesperada. Porque, por exemplo, algumas pessoas sofrem muito, como nós vemos, e outras não tanto. Por que razão algumas nascem em famílias, como eu tive o privilégio de nascer, embora longe de nascer em uma família abastada, mas em uma família estruturada? Deus me deu um pai que honrou esse nome dentro de casa. Deus me deu uma mãe que foi uma mulher também, que dentro do que ela acredita, zelosa, que
deu o melhor tipo de educação que pôde para mim e para o meu irmão. No entanto, nem todas as pessoas nascem numa família estável como eu. E aí eu te pergunto, por quê? Você pode escolher a família que você nasce? Não! Deus simplesmente determina, você vai nascer aqui, você vai nascer ali. Por que razão algumas pessoas nascem em famílias então estáveis e outras em famílias desestruturadas? Cujo talvez alguns que estão aqui têm vergonha de falar do pai que teve dentro de casa, de falar da mãe que teve dentro de casa. Talvez alguns aqui tenham vergonha de falarem dos filhos que criaram dentro do lar e que hoje são rebeldes e não honram o 5º mandamento. Porque, por exemplo, há alguns anos, e eu contei essa história para vocês aqui na igreja em 2019, o meu cunhado que era um ímpio, o meu cunhado que vivia uma vida de imoralidade, hoje para a honra e glória de Deus, eu contei a história para vocês, não sei quantos lembram, graças a Deus está batizado e é ancião na igreja adventista do 7º dia, mas viveu uma vida de imoralidade, uma vida de vícios, no auge dos seus 19, 18 anos de idade. E na história que eu contei para vocês, eu disse que certa vez ele vindo do litoral, depois de passar um feriado prolongado nessa vida devassa que eu acabei de dizer, ele dormiu cerca de 50 quilômetros no volante e um anjo dirigiu o carro dele. Por quê? Porque um anjo foi enviado para dirigir o carro do meu cunhado, que na época era um ímpio, mas ao mesmo tempo, há alguns anos, um jovem de 19 anos de idade, estudante de teologia lá no Brasil, o Brenner, filho de uma família pastoral extremamente conhecida lá no meu país. Certa vez, voltando de um velório, um ente querido da família havia morrido, e eles voltando em família, num carro, chuva torrencial, o pai dele acabou perdendo, que é pastor, o controle do carro, o carro capotou, e o único da família que morreu naquele veículo foi o Brenner, 19 anos de idade, no 2º ano de teologia, a igreja brasileira toda unida, orando por ele, clamando por ele, pedindo a misericórdia de Deus sobre a vida desse jovem, que dizia, se eu não tiver chamado, eu não tenho plano B, ainda que eu não tenha chamado, eu quero servir a Deus, mesmo que seja um missionário voluntário, e Deus permitiu que ele morreu. Por que razão, por exemplo, eu me lembro de uma notícia lá no Brasil há alguns anos, uma irmã da nossa igreja adventista do 7º dia, dando estudos bíblicos para um rapaz, numa cidade do interior do Brasil, Deus permitiu que ela fosse violentada e morta, dando estudos bíblicos. São coisas que a gente não tem explicação. São dilemas que nós lidamos com eles e que eu poderia aqui citar muitos e muitos casos para vocês. Porque, por exemplo, tem pessoas que nós oramos, elas são curadas e nós viemos à igreja e dizemos, louvado seja Deus, foi curada. Mas tem outras que a igreja ora, a igreja jejua, a igreja clama e elas não são curadas. Por exemplo, minha esposa, graças a Deus ela está, eu pela fé digo, curada para a honra e glória do Senhor, embora ainda esteja durante um processo, mas teve uma jovem que um pouco antes da minha esposa, passou por um dilema que é incompreensível. Ela também teve câncer de mama, cancro de mama, nós estávamos acompanhando o caso dela, ela já estava vencendo os obstáculos que a minha esposa também enfrentou, uma família estável, uma criança que inclusive estuda no colégio adventista do 7º dia, e depois dela enfrentar todos os dilemas de uma pessoa que passa por um processo de quimioterapia e etc., o marido dela sofre um acidente, e quando está quase se recuperando, ele se queimou com algo que eu não me lembro, mas quando ele estava quase se recuperando, ele morreu, inesperadamente. Por quê? Sabe que todos esses dilemas que eu coloquei aqui diante de vocês não são novidades da nossa geração, não são exclusivos da nossa época. O Salmo 73, que é um salmo escrito por Asaf, ele já antecipa, como que numa prévia,
os questionamentos que nós fazemos, as respostas que carecemos e que muitas vezes não encontramos. Onde Asaf vai dizer no Salmo 73, versículo 6, quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. E é difícil. E tem coisas que inclusive são inexplicáveis, porque Jesus te leva para o meio de uma tormenta. Bom, vamos à segunda lição. Eu disse que em primeiro lugar, Deus ou o sofrimento não é provocado por Deus, mas é instrumento de Deus. Em segundo lugar, vamos ao versículo 48, segunda lição que nós vamos extrair da passagem. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar. Segunda lição que nós extraímos aqui da passagem: a demora ou o silêncio de Deus em meio ao sofrimento. Os judeus tinham o costume de dividir o período noturno do seu dia em 4 vigílias, das 6 às 9 da noite, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3 e das 3 até as 6 horas da manhã. A Bíblia diz, se você notou aqui a passagem, que os discípulos entraram no barco, lembrando por ordem de Jesus, a que horas mais ou menos? No fim da tarde. O que significa dizer que foi entre 3 horas da tarde até no máximo às 6 horas da tarde. Mas a Bíblia diz que Jesus só veio resolver o problema dos discípulos a que horas? Mais ou menos. Em que vigília da noite? Na 4ª vigília da noite. O que nos representaria aqui das 3 até as 6 horas da manhã, mais ou menos. A conclusão que chegamos é que os discípulos ficaram pelo menos no meio daquela tempestade terrível de 6 a 9 horas ininterruptas. Eu te pergunto, isso é bastante coisa ou é muita coisa? Tem algumas coisas que talvez 6 horas a 9 horas, nós poderíamos estar envolvidos com elas, e a impressão que dá é que o tempo passou muito rápido. Por exemplo, hoje eu tive o privilégio de ir com a minha esposa aqui no Porto, visitar aquela região belíssima, e 6 horas ali passou assim, rapidamente. Mas 6 horas em meio a uma embarcação açoitada, agitada pelo vento, onde pescadores extremamente experientes não foram capazes de conter aquela embarcação, meus irmãos, é muita coisa. De tal forma que a conclusão que eu chego é que talvez um dos maiores dilemas que nós enfrentamos no nosso relacionamento com Deus, no que diz respeito ao sofrimento que Ele usa como instrumento, talvez não seja tanto o sofrimento em si, mas o silêncio de Deus. A demora de Deus. Por exemplo, quando Marta e Maria, o seu irmão Lázaro enfermo, estava doente, adoecendo, agonizando, e elas viam que a vida dele estava se esvaindo, a ponto de enviarem um mensageiro para Jesus dizendo: aquele que tu amas precisa de ti. Vejam, eu acho muito bonito isso, porque a impressão que me causa é que Maria e Marta estavam apelando para aquele que é o sentimento e o princípio mais absoluto de Deus, que é o amor, ou seja, aquele que tu amas. É porque você ama, você tem que acudi-lo imediatamente. Porque quem ama, responde depressa. E o problema é que passou um dia e Jesus não veio. E eu imagino a multidão dos judeus dizendo: pode esquecer, Jesus não vai aparecer. E passou o 2º dia e Jesus não veio. E passou o 3º dia e Jesus não veio. E a certeza que elas tinham de que Jesus viria deu lugar à ansiedade, a ansiedade ao medo e o medo à decepção. Passaram 3 dias e Jesus não apareceu. É o silêncio de Deus, a demora de Deus. Sabe, tem uma frase que eu li do C.S. Lewis no livro Anatomia de uma Dor, que por sinal, aquele livro dele me deu medo. Porque eu contei para vocês que eu comprei alguns livros quando descobri que a minha esposa estava enfrentando tudo que ela começou a enfrentar, um pouco antes, melhor dizendo.
Deus colocou no meu coração comprar alguns livros para estudar sobre o sofrimento, e eu descobri uma experiência do C.S. Lewis que eu não sabia. Ele se casou com uma pessoa que fazia parte de um clube de leitura que ele tinha na Inglaterra, e essa pessoa era dos Estados Unidos, tinha 2 filhos, e se tornou muito amiga dele. Só que chegou um momento que ela estava a ponto de ser extraditada de volta para a América, e ele ficou com pena dela, e ele se casou com ela. Mas num primeiro momento casou-se apenas para que ela não sofresse as sanções da Inglaterra. Porém, com cerca de um ano e pouco, ele desenvolveu um amor eros por ela. O amor realmente de relacionamento de um casal. Porém, com 2 anos de casados, ela descobriu um câncer e ela morreu. E ele escreveu agora algumas notas dos seus diários, dos sentimentos que ele tinha naquele momento, do seu relacionamento com Deus, e ele extravasa ali, ele abre o coração naqueles diários, o que viria a se tornar um livro. O livro se chama A Anatomia de uma Dor. E ele cita ali uma frase que para mim ela foi extremamente significativa, extremamente pessoal, porque eu senti isso, e imagino que a minha esposa talvez em alguns momentos também. Conte com Deus nos momentos de maior alegria e Ele estará ao seu lado. Necessite dEle nas horas de dor e angústia, e tudo o que você encontra é uma porta fechada no meio da sua cara e trancada pelo lado de dentro. É o silêncio de Deus. É a demora de Deus. Olha, eu não sei se você já prestou atenção no livro de Jó. Nós temos ali Jó envolvido em uma situação extremamente difícil diante do Senhor. E a gente romantiza a história, nós achamos a história linda e ela é bonita, um exemplo de fidelidade, mas vamos lá, ele perdeu 10 filhos de uma vez. Ah, mas Deus restituiu lá no final e na ressurreição os filhos vão aparecer de novo, mas não importa, ele perdeu 10 filhos. 10 filhos. Isso dói. Isso dói. E a Bíblia diz que ao longo de 38 capítulos, Jó está vivendo esse dilema profundo diante de Deus, a ponto de dizer, eu queria só ter uma oportunidade de me assentar diante do tribunal e eu faria a minha autodefesa, dizendo que eu não mereço passar por nada do que eu estou passando. Eu seria o meu próprio advogado de Jó. E você conhece a história. E no capítulo 38, quando Deus resolve romper o silêncio de 38 capítulos, eu não sei você, mas o que eu esperava era Deus vindo para Jó e dizendo assim, meu filho, eu vou explicar para você o que estava acontecendo. O inimigo da igreja, o seu inimigo, veio diante do tribunal de Deus, o meu tribunal, acusar você, dizendo que nós tínhamos uma relação promíscua, onde você me comprava e eu o abençoava só por causa disso. Então, por essa razão, eu precisei permitir que você passasse por tudo o que você passou, meu filho. Mas não foi o que Deus fez. A Bíblia diz que Deus, em primeiro lugar, apareceu para Jó aonde? Você lembra? Lembra onde Deus apareceu para Jó? Num redemoinho. E o que o redemoinho fez com a vida de Jó? Levou os 10 filhos dele. Se você começar a ler de novo o capítulo 1 e o capítulo 2 de Jó, você verá que foi um redemoinho que destruiu o lugar onde os filhos estavam e os filhos deles morreram por causa de um redemoinho. É como se Deus estivesse dizendo, o que vimos ao princípio, eu não causo mal, mas eu não causo sofrimento, mas eu uso o sofrimento como um instrumento. E aí, ao invés de Deus chegar para Jó e começar a explicar tudo para ele, o que Deus diz? Você lembra? Jó, o negócio é o seguinte, você vai sentar agora, me perdoa a expressão, mas é isso, se nós fôssemos traduzir numa linguagem contemporânea, seria o seguinte, você vai sentar, você vai calar a sua boca, eu vou fazer as perguntas e você vai responder. Onde você estava quando eu criei os fundamentos da terra? Ou seja, você é um verme e eu sou todo-poderoso. É o dilema que nós enfrentamos muitas vezes. E sabe o que é pior? Quando nós estamos lidando com o silêncio de Deus, normalmente surgem os advogados de Deus dentro da igreja. Aí vem os amigos de Jó dizendo, como falaram alguns para minha esposa, Bruna,
você precisa ver se não tem algo na sua vida para você estar enfrentando isso que você está enfrentando. E não foram poucos. Foram alguns que nos escreveram, inclusive, e outros que falaram pessoalmente para ela sobre isso. Veja se você não tem algum pecado, alguma coisa em oculto, exatamente como fizeram quem? Os amigos de Jó. Tem outros que vão chegar para você que sofre, que está experimentando o sofrimento, e vão dizer assim, não é para quê, não é por quê que você deve perguntar, é para quê. Já viram esse? E eu te pergunto, para você que sofre, isso adianta alguma coisa? Não resolve nada. A pessoa que está sentindo dor, que está derramando lágrimas de dor, que está vivendo uma grande angústia na sua vida, ela não está nem aí para saber se é por quê ou se é para quê. E por fim, tem aqueles que vão chegar para você e vão dizer assim, Deus não provoca o sofrimento, Ele só permite. Mas a verdade é que isso também não explica absolutamente nada. E eu diria que só complica. Porque imagine você ao lado de uma piscina e ali tem uma criança se afogando, uma criança que não sabe nadar, e você como um adulto sabendo nadar, é seu dever salvar essa criança. Quando você não salva essa criança, lá no Brasil tem um crime que inclusive é imputado sobre essas pessoas, que é abandono de incapaz. E aí? Como encararmos isso diante de um Deus que é o quê? Todo poderoso. E eu inclusive esqueci de dizer para você, esse dilema é muito antigo e foi proposto pela primeira vez por um filósofo chamado Epicuro. É o paradoxo de Deus, onde ele diz assim, vocês dizem que Deus é todo poderoso e Ele é bom. Mas se Deus é todo poderoso e não acaba com o mal, então significa que Ele não é bom. Mas se Deus é bom e também não dá um fim, um basta no mal, porque Ele não pode fazer isso, significa que Ele não é o quê? Todo-poderoso. É o dilema de Epicuro. Como nós lidamos com todos esses dilemas acerca de Deus? Eu sei, eu quase estou vendo aqui um monte de pontos de interrogações sobre as suas cabeças. E eu agora não estou me propondo responder absolutamente nada. Eu só estou lendo a passagem e interpretando o que ela transmite para mim. Primeiro, Deus não causa o sofrimento, mas o sofrimento é instrumento de Deus. Segundo, a demora ou o silêncio de Deus em meio à dor talvez seja um dos maiores dilemas que nós devemos enfrentar. Terceiro, e aqui nós vamos já começar a encontrar talvez algumas respostas. Versículo 49. Verso 49. Eles, porém, vendo a Jesus andar sobre o mar, pensaram tratar-se do quê? Um fantasma. E o que eles fizeram? Gritaram de desespero e de pavor. Terceira lição que eu extraio aqui do texto, nós precisamos de discernimento espiritual para compreender a atuação de Deus através do sofrimento, porque do contrário, nós vamos ter um problema. Mas vamos nos colocar aqui na pele dos discípulos. Imagine você em uma embarcação, em alto mar, no meio da madrugada, umas 3, 4 horas da manhã, o barco sendo chacoalhado de um lado para o outro, uma chuva torrencial, ondas que vinham mais altas do que a própria embarcação, de repente um relâmpago cruza diante dos seus olhos e você vê alguém andando sobre as águas. Eu não sei você, mas eu ia gritar de desespero também, ia ficar apavorado. Foi o que os discípulos fizeram. E a lição aqui nos mostra justamente que se nós não tivermos discernimento para entender os propósitos de Deus, quando Ele vem resolver os problemas da sua vida, eu vou encarar as soluções de Deus como se fossem problemas de Deus, e não são. Não são. Mas para isso eu preciso de discernimento espiritual. Porque às vezes, grave bem essa frase, às vezes Deus se aproximará de você através da tempestade. Você entendeu? Às vezes Deus se aproxima de você através da tempestade. E Ele vem andando sobre o mar. E se tem alguém na Bíblia que experimentou isso de maneira assim tão plena, tão abundante, tão significativa, foi um homem chamado apóstolo Paulo. E eu me encanto com a experiência de Paulo, e até hoje eu não compreendo como ele foi capaz de dizer algumas coisas que disse. Porque a experiência de Paulo é fenomenal. E a experiência de Paulo mostra que Deus usa o sofrimento como instrumento. Lembre-se do apóstolo
caindo cego diante da magnitude e da manifestação da glória do Senhor. E a Bíblia diz então que Deus chama um homem cujo nome era Ananias, e ele dá uma ordem para Ananias, para quem gosta de registrar, está em Atos 9, versículo 15 ao 16. Vai, porque ali está para mim um vaso escolhido para levar o evangelho aos gentios, e agora atenção a essa frase, e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Você entendeu? Deus levou Paulo para o miolo da tempestade, e Paulo experimentou o sofrimento como talvez só Jesus acima dele experimentou, porque esse homem sofreu. E se eu pudesse fazer um resumo do quanto Paulo sofreu aqui, eu diria que ele foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, preso e açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica, enxotado de Bereia, chamado de tagarela em Atenas, chamado de impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso, foi perseguido em Jerusalém, acusado em Cesareia e finalmente preso, algemado e tendo a sua cabeça decepada em Roma. E quando Paulo faz um resumo da sua experiência no ministério, onde Deus disse que ele experimentaria o sofrimento para a glória de Deus, Paulo em 2 Coríntios capítulo 12 diz, porque eu sinto, você lembra? Prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, e aí vem o segredo, por amor ao quê? Cristo, louvado seja Deus. O que ele sentia? O que ele sentia quando era açoitado? O que ele sentia quando foi humilhado? O que ele sentia quando foi apedrejado? Ele sentiu o que mesmo? Prazer. Você está entendendo? Prazer. Paulo não era um masoquista ou um sadomasoquista. O segredo de Paulo estava na conclusão desse texto. Tudo o que ele experimentava era por amor a Cristo. E quando você entende isso na sua vida, meus irmãos, eu acredito que para a honra e glória de Deus, nós voltaremos a viver essa experiência, porque os inimigos da igreja poderão atear fogo na sua vida, mas nem o fogo será capaz de fazer você sofrer fisicamente falando, porque aqueles que compreenderam isso daqui, de que eles sofriam por amor a Cristo, enquanto as chamas consumiam seu corpo, eles louvavam e davam glórias a Deus em meio à fogueira. Enquanto Pedro e João eram açoitados na sinagoga de Jerusalém, eles saíram, e detalhe, os açoites romanos não eram só chicotezinhos, não. Geralmente eram 3 cordas. Nas extremidades das cordas vinham amarrados ali bolinhas de chumbo, ou então ossos de animais pontiagudos. E quando aquilo entrava em contato com a carne do indivíduo, ele era literalmente rasgado. E a Bíblia diz que quando Pedro e João saíram da sinagoga, ou melhor, saíram do local onde foram açoitados, a Bíblia diz que eles saíram de lá como? Como? Louvando a Deus. Por amor a Cristo. Porque quando você compreende os propósitos de Deus, é esse o ponto que eu quero chegar. Propósito de Deus. Propósito de Deus. Paulo chegou a dizer em Filipenses 1, versículo 12, quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me têm acontecido antes contribuíram para o progresso do Evangelho. Veja, esse homem não acreditava em acaso, esse homem não acreditava em determinismo, esse homem não acreditava em coincidência. Ele cria que tudo que ele enfrentou foi o cumprimento dos propósitos de Deus para a sua vida, amém? E eu sei que isso é muito difícil. Como assim, irmão Jefferson? Você quer dizer que a Bruna teve um câncer, por exemplo, um cancro para a glória de Deus? É isso que eu acredito hoje. Agora não me pergunte por quê, porque eu ainda não tenho resposta e nem sei se terei aqui nessa vida. Nem sei. E eu já vou explicar para você no finalzinho como nós lidamos com isso. Mas eu tenho certeza hoje de que cada sofrimento, cada luta, cada dor, cada angústia que Deus nos permite enfrentar nessa vida, é para a glória dele, é por amor a Cristo, é com o propósito dele. E isso me leva às conclusões deste homem aqui. Saindo agora da esfera apenas espiritual e entrando na esfera científica, não sei quantos conhecem esse psicoterapeuta chamado Viktor Frankl. Alguém já ouviu falar dele? Ok, estou vendo algumas mãos aí levantadas. O Viktor Frankl foi criador da terceira escola vienense de psicoterapia,
ele não concordava com as conclusões de Freud, que foi o criador da psicanálise, e ele, que também era um austríaco, criou uma escola de tratamento psicoterápico chamado logoterapia. E o mais curioso é que Frankl, ele não desenvolveu as suas teses apenas sentado no gabinete da sua casa, dissertando e filosofando sobre a vida. Não! Ele era judeu, ele foi prisioneiro dos campos de concentração nazista e esteve, inclusive, no pior que Hitler criou, que foi Auschwitz. E ali dentro, como um cientista, um pesquisador de transtornos psiquiátricos, ele chegou à seguinte conclusão: pessoas que têm sentido de vida, que têm razão de viver, que têm propósito de vida, elas encaram os dilemas, as dificuldades, as dores de uma maneira diferente das outras. Para você ter noção, tinham pessoas que estavam no campo de concentração e tinham a capacidade de contarem, a gente fala piadas lá no Brasil, não sei como vocês falam aqui, é piadas também? Piadas, brincadeiras. Pessoas que mesmo na escassez do pão, mesmo com pouco alimento, sabe o que eles faziam? Eram capazes de repartir e dividir com seus companheiros, que aliás dividiam uma cama em 9 pessoas. 9. E a partir dali ele desenvolveu esse método de tratamento que inclusive o Dr. Rodrigo Silva, acho que todos vocês o conhecem, ele viveu uma experiência particular ao longo do seu ministério. O Rodrigo teve depressão, não sei quanto sabe, e eu só estou contando isso aqui porque ele já contou publicamente. E foi justamente fazendo o tratamento proposto pelo Dr. Viktor Frankl, que ele conseguiu superar esse dilema da sua vida ao descobrir que ele tinha um sentido de vida para qual Deus o criou e que nenhum ser humano no planeta Terra poderia substituí-lo dentro daquele propósito criado por Deus. E quando você descobre isso, propósito de vida, sentido de vida, as coisas mudam. Esse é um dos livros mais famosos dele, do Viktor Frankl, chamado Em Busca de Sentido, onde ele diz assim, falando sobre a experiência do campo: ai daquele que não via no campo de concentração mais uma meta de vida diante de si, cuja vida não tinha mais conteúdo, mas perdia o sentido de sua existência, e assim todo e qualquer sentido para suportar o sofrimento. Essas pessoas perdiam a estrutura e sucumbiam muito cedo. E ele conclui: se é que a vida tem sentido, também o sofrimento necessariamente o terá. Afinal de contas, o sofrimento faz parte do quê? Da vida. Então há uma razão para o sofrimento existir. E é isso que Paulo estava tentando dizer ao afirmar: por amor a Cristo, para a glória de Deus, para honrar o nome do Senhor. Há um pastor presbiteriano chamado Hernandes Dias Lopes, que diz o seguinte sobre a experiência de Paulo: o que determina a vida de um indivíduo não é o que lhe acontece, mas como reage ao que acontece. Há pessoas que são infelizes tendo tudo, há pessoas que são felizes não tendo absolutamente nada. Ellen White tem uma frase que eu acho espetacular, onde ela diz assim: Deus precisa de homens e mulheres, obviamente, que sejam senhores de si e não escravos das circunstâncias. Eu quero contar uma história para vocês aqui brevemente. Esse homem aqui viveu na época de Ellen White, não era adventista, ele era um presbiteriano chamado Horatio Gates Spafford, não sei quantos o conhecem. Era um advogado muito bem sucedido nos Estados Unidos da América, e além de ser um advogado, era um homem extremamente habilidoso também no mercado imobiliário, com investimentos espalhados por várias regiões dos Estados Unidos, entre as quais estava Chicago. E quando aconteceu o incêndio, o famoso incêndio de Chicago, que Ellen White registra inclusive esse episódio, ele perdeu a maioria dos seus empreendimentos imobiliários. Ele era um cristão, como eu acabei de dizer, e ele não se lamentou por isso. Ele era um grande, apaixonado seguidor do ministério de um pastor missionário evangelista famosíssimo chamado Dwight Lyman Moody. E certa vez ele descobriu que Moody faria uma cruzada evangelística aqui na Inglaterra, na Europa, mais precisamente na Inglaterra, como acabei de dizer, e ele quis viajar dos Estados Unidos até aqui para ver as pregações de Moody.
junto com a sua família. Na ocasião eram 4 filhas e mais a esposa. Mas por alguma razão, os seus biógrafos dizem que ele não conseguiu entrar na mesma embarcação. Apenas a esposa e as 4 filhas fizeram a viagem. O problema é que no meio do caminho, o navio acabou se chocando contra um iceberg e a embarcação afundou. A esposa dele, então, escreveu, na época, um telegrama enviando uma mensagem para o seu marido, que não sabia do que tinha acontecido. Quando eles chegaram no continente europeu, ela escreveu esse telegrama para ele, é o telegrama dela. Para quem entende um pouquinho de inglês, olha só como ela começa aqui o texto dizendo: Save it alone. O que significa? Salva sozinha. As 4 filhas dele morreram no naufrágio. O Dr. Horatio Spafford ficou tão assim sentido com aquela experiência que ele resolveu no outro dia tomar uma embarcação e viajar para encontrar com a sua esposa. Só que enquanto ele estava no caminho, ele pediu para pessoas que trabalhavam no navio dizerem para ele qual foi o local onde o navio com as suas filhas tinha afundado. E eles disseram mais ou menos a localização. Quando ele estava passando pelo local, o Espírito de Deus, que faz, eu até me arrepio de contar isso para vocês, que faz com que pessoas sejam arrebatadas em suas experiências aqui na terra e experimentem algo que é inexplicável e sobrenatural, tomou esse homem, ele entrou dentro do seu quarto e ele começou a escrever um hino com o título It's Well With My Soul, ou seja, está tudo bem com a minha alma, numa tradução livre. No nosso Inário Adventista do 7º dia, eu sei que você conhece, muitos conhecem. Eu quero pedir para a gente cantar junto aqui, um trecho só desse hino, entendendo essa história. E como uma pessoa que tem propósito de vida, até que ponto ela é capaz de chegar, a capela mesmo. Vamos cantar, quem lembra? O hino diz assim: Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber com Jesus hei de estar. E aí? Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém? Você está entendendo? Propósito, sentido de vida. Ainda que o céu caia sobre a sua cabeça, Deus pode fazer você cavalgar sobre os altos dessa terra. É a promessa. E esse homem cavalgou. Ele cavalgou. Nós estamos nos aproximando do final. Eu queria mostrar a vocês uma 4ª lição aqui apenas do texto, que está no versículo 50 e 51, do texto lá de Marcos capítulo 6. Pois todos ficaram aterrados à vista dele, quando Jesus ordena o término da tempestade, mas logo lhes falou e disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temam. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Esse texto ele me ensina o seguinte: o sofrimento é pedagógico. Você sabe que pedagogia é a ferramenta que nós usamos para dar lições, para melhorar a nossa comunicação no ato de educar uma outra pessoa. Só que tem um problema com a pedagogia de Deus. Eu sei que é difícil, e ela inclusive contradiz, ela é um paradoxo quando comparada com a pedagogia que nós usamos. A Isabel é professora, não é, Isabel? Então, na pedagogia dos nossos dias, nós damos geralmente lições para preparar os nossos alunos para fazer a prova, o exame, não é assim? Mas certa vez eu ouvi uma frase dizendo que a vida
é a professora mais implacável que existe, porque primeiro ela dá a prova e depois a lição. E às vezes a lição nem vem. Às vezes eu nem entendo a lição. Mas primeiro vem a prova, primeiro vem a tempestade, porque o sofrimento é pedagógico. E aqui nós vemos a pedagogia nesse texto, onde Jesus ele diz, olha, o meu propósito, em outras palavras, de levar vocês para o meio da tempestade, para o meio do sofrimento, para o meio da aflição, é que vocês tenham bom ânimo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, confie em quem? Confie em mim, meus discípulos. Descansem em mim. Não adianta vocês dizerem que são cheios de fé. Pedro dizendo, Senhor, para onde o Senhor vier, eu estarei ao seu lado. Não adianta, porque a fé, ela é testada no meio da prova. A fé é testada no meio da aflição. Eu vi certa vez um pastor dizendo que uma pessoa chegou para ele e pediu assim, pastor, ora por mim, eu quero ser mais paciente. O pastor disse, eu vou orar por você agora. E aí eles se ajoelharam e o pastor começou, Deus, envia problemas para a vida dessa pessoa, que ela fique cheia de situações difíceis, que ela passe por tudo o que ela puder que cause dificuldades para ela. A pessoa no meio da oração disse, não, chega. Eu pedi para você orar para Deus me dar paciência. E aí o pastor disse, mas eu estou orando. Porque Deus, Ele não é um mágico. Deus, Ele é pedagógico. Ele me ensina. E quando eu oro, Senhor, me ajuda a ser mais paciente, me ajuda a confiar em Ti. Você tem coragem de orar? Você tem coragem de orar? Se você orar, saiba que Deus vai responder a sua oração. É por isso que nós precisamos de discernimento, para entender as respostas de Deus. Mas Ele responde. Sabia que Ellen White, falando de Abraão não tinha noção de como Deus responderia essa oração. Ele pediu, isso está registrado, eu não lembro se é no Desejado ou no Patriarcas e Profetas. Ele pediu para Deus, Senhor, antes de eu morrer eu quero ver o teu dia. Eu quero ver o cumprimento da promessa do Messias. Mas ele não tinha noção de como Deus ia responder isso para ele. Como que Deus respondeu para ele? Abraão, toma o teu... Doeu ou não doeu? Mas foi assim que Deus respondeu a oração de Abraão. Deus é radical. Tiago, no capítulo 1, versículo 2 e 3, vai dizer, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz o quê? Perseverança, diz a Bíblia. Então é um propósito. Deus quer desenvolver confiança, Deus quer desenvolver segurança nele, perseverança na nossa vida, meus irmãos. E essa é uma das razões pelas quais Deus permite que eu sofra. E tem um detalhe, eu não trouxe o texto aqui. Vocês acreditam que Jesus está voltando? Quem acredita, diga amém aí. Amém, eu acredito. E eu acredito que possivelmente será na minha geração. Mas você já ouviu o que Ellen White fala sobre o que nós vamos passar no tempo do fim? Vocês já ouviram? Ela diz assim, que os filhos de Deus precisarão de uma fé que seja capaz de suportar a fome, o cansaço e a demora. Pergunto, nós estamos prontos para isso? Ela diz que nem a mente mais fértil é capaz de imaginar o que o povo de Deus vai enfrentar quando nós estivermos no chamado tempo de angústia, tal qual nunca houve desde que houve nação. Deus vai acender a fornalha, Ele vai preparar. Se você orar e você quiser viver as experiências do tempo do fim, como um servo do Senhor, Ele vai acender o fogo da fornalha e Ele vai esquentar a fornalha cada vez mais. Vai esquentar. Mas, quero colocar duas frases aqui breves para vocês. Deus usa o sofrimento, porque às vezes a gente pensa que Deus só faz sofrer as pessoas que são rebeldes. Não, Deus usa o sofrimento para disciplinar o desobediente, mas Ele também usa o sofrimento para aperfeiçoar o imperfeito. Você entendeu? São coisas diferentes. Deus usa o sofrimento para disciplinar o desobediente, mas Ele também usa o sofrimento para aperfeiçoar o imperfeito. Esse texto aqui talvez nos ajude. É um dos livros que mais contribuiu para a minha experiência com a da minha esposa durante todo o processo que enfrentamos. E o texto diz assim, como traz à tona o que há de pior em nós, o sofrimento também nos leva a examinar a nós mesmos e a perceber as nossas fraquezas. De certa forma, é apenas no sofrimento que sabemos se nossa fé e confiança estão de fato em quem? Em Deus. É só ali.
Eu vi certa vez uma frase dizendo que você nunca saberá quão fiel você é a Deus até que você esteja diante de uma prova onde a sua vida esteja correndo risco. Eu descobri um pouco disso, porque eu sei que as pessoas veem o irmão Jefferson pregando e muitas vezes supõem assim: uau, o irmão Jefferson deve ter uma fé robusta, uma fé inabalável, é como uma rocha, o que vem sobre ele, o que vem sobre a casa dele, nunca o faz passar por lutas, dificuldades, por lamentos e aflições. Não, eu descobri, como diz o C.S. Lewis, que o meu castelo cristão, que parecia ser um castelo rochoso, nada mais era do que um castelo de cartas, porque eu fui abalado pelo que minha esposa enfrentou. E eu não tenho nenhuma vergonha de dizer para vocês, eu sou aquilo que eu sou aqui no púlpito, a minha esposa está aqui para não me deixar mentir, é o Jefferson. Talvez, seguramente minha esposa conhece um pouco melhor, né? Ela sabe de coisas que talvez vocês não saibam dos meus defeitos de caráter, mas eu gosto de ser transparente. E a oração mais difícil que eu demorei para fazer, quando a minha esposa enfrentou o que enfrentou, foi: seja feita a tua vontade. Eu não conseguia fazer isso. Eu orava e clamava a Deus dizendo: cura a minha esposa, Senhor. Eu casei com ela para passar o resto da minha vida, eu amo a Bruna, ela tem sido a minha auxiliadora no ministério. Cura a Bruna, Senhor. Cura. Eu lembro até hoje, quando chegou o dia da cirurgia da Bruna, e foi assim um momento muito emocionante para nós. E eu sou ancião ordenado, então não tinha um pastor naquele momento, e junto com meu sogro nós nos ajoelhamos e nós ungimos a Bruna, porque eu morria de medo de que na cirurgia eu perdesse a minha esposa. Eu não tinha coragem de dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, porque o que mais me dava medo era que a vontade de Deus fosse que a minha esposa morresse. Medo. E é difícil. É difícil. Eu quero colocar uma citação aqui a mais de Ellen White. Esse texto é um dos mais espetaculares sobre esse assunto, onde ela diz assim: Deus sempre tem provado o seu povo na fornalha da aflição. É no calor da fornalha que a escória, o lixo, se separa do verdadeiro ouro do caráter cristão. Jesus vigia a prova. Ele sabe o que é necessário para purificar o precioso metal, para que este metal possa refletir o brilho de seu amor. É por meio de sofrimentos o quê? Severos. Se parasse só em sofrimento eu já ficaria satisfeito, mas o texto diz sofrimentos severos, decisivos, que Deus disciplina os seus servos. Ele vê que alguns têm capacidades que poderão ser empregadas no avançamento de sua obra e põe tais pessoas à prova. É Deus que te leva para o meio delas, em sua providência. Ele as leva. Veja, Ellen White está aqui praticamente chegando às mesmas conclusões que nós chegamos usando só a Bíblia, porque ela era inspirada por Deus. Ele as leva a posições que provem o seu caráter e revelem defeitos e fraquezas que têm estado ocultas ao seu próprio conhecimento. Dá-lhes oportunidade para corrigirem tais defeitos e adaptarem-se ao seu serviço. Mostra-lhes suas fraquezas e os ensina a buscar nele o apoio, pois que ele é o seu único auxílio e salvaguarda. Assim é alcançado o seu objetivo. Eu posso ouvir um amém? Não é fácil, né? Vamos ser sinceros, é fácil isso daqui? Não é. Essa é a parte talvez mais difícil da religião, mais difícil da fé. Mas o que Deus está dizendo é um propósito no sofrimento. O propósito é que você desenvolva fé em mim, confiança em mim, segurança em mim. Mas eu quero concluir agora com o tópico que temos tocado em todos os dias que nos encontramos aqui. Versículo 48, tem um detalhe ali que eu não mencionei. O verso 48 do texto de Marcos capítulo 6. Olha que coisa fenomenal. O texto diz: e vendo-os em dificuldade a remar. Pergunto, me ajude aqui. Jesus estava ignorando a prova dos discípulos ou ele estava vigiando a prova? Estava vigiando. Às vezes, parece que Deus te abandonou, porque ele fica de longe, ele fica em silêncio, mas de acordo com a Bíblia ele está o quê? Vendo. Ele está no controle de tudo. E vai ter um dia que nós vamos contar aqui, nessa semana, algumas experiências que mesmo andando no deserto com a minha esposa, nós víamos claramente a nuvem. Você entende o significado? Nós víamos claramente nas nossas noites mais gélidas,
nas nossas noites mais difíceis, nós conseguíamos ver ali a coluna de fogo. A coluna de fogo. E o texto diz que, vendo-os em dificuldade, Jesus estava vigiando tudo. Porque o vento lhes era contrário. O sofrimento sempre vai ser contrário. Deus não gostaria que ele existisse. Deus não gostaria. Ele não nos criou para sofrer. Mas desde o pecado, ele precisou enviar ventos contrários para nos colocar no rumo certo. Os ventos são contrários a nós, mas fazem parte dos propósitos dele. E a Bíblia continua dizendo que por volta da 4ª vigília da noite veio Jesus ter com ele como? Como que Jesus veio? Andando o quê? Sobre o mar. Olha que lição fenomenal. O que causava o problema nos discípulos? Não era o mar? Não era o mar que achacoalhava a embarcação de um lado para o outro? Não era o mar que eles não conseguiam dominar? Não era isso? A Bíblia diz que Jesus veio andando sobre o mar. Sabe qual é a lição que a Bíblia tem aqui? Sabe qual é a experiência que Deus está mostrando para mim e para você aqui? Aquilo que conspira contra você, aquilo que causa problemas para você, está literalmente debaixo dos pés do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por isso. Debaixo dos pés dele. E quando a Bíblia usa essa expressão, o estrado dos seus pés, é para mostrar que Deus está no controle e que ele é soberano. Parece que não, mas ele continua no controle. Continua no controle. Olha, em momento algum não existe nenhum texto na Bíblia, e o meu objetivo com esse tema de hoje não era dar explicações profundas sobre o sofrimento para você, porque eu me aventuraria num campo aqui que não me compete e que nem nos interessa como cristãos, que é o campo da filosofia. Nós estamos aqui em busca de teologia, e aquilo que a Bíblia diz em sua teologia sobre o sofrimento e sobre Deus, não há nenhum lugar onde ela promete que Deus explicará tudo o que eu enfrento na minha vida. Nenhum lugar. E mais, quando eu creio num Deus soberano, Deus ele se reserva para si o direito de não explicar tudo o que acontece com você. Eu sei que é difícil, mas se Deus é soberano e eu preciso confiar nele, ele não precisa explicar. Agora há uma garantia que ele me deu, e essa eu acho espetacular. No livro de Salmos, a Bíblia diz que Deus tem um odre no céu. É um recipiente, onde ali estão guardadas todas as lágrimas de dor que os seus filhos um dia derramaram na sua vida. E eu quero dizer mais para você. Possivelmente os piores dias da sua vida ainda não chegaram. Eles ainda chegarão. Mas o que Deus garante e promete para você é que cada lágrima derramada, cada lágrima de dor, ele recolherá no seu odre, e chegará um dia que lá no reino dos céus, e aí eu te garanto, você vai chegar para Jesus, ele vai te assentar no colo dele ou do lado dele, e ali ele vai explicar o que hoje é inexplicável ainda para você. Ele vai pegar cada lágrima e ele vai dizer: sabe essa lágrima aqui que você derramou sozinho naquele dia? Foi por causa disso, disso e daquilo. Deus não disse para você que a vida seria um mar de rosas. Ele falou que você andaria pelo vale da sombra da morte, e ele te garantiu uma coisa: eu estarei contigo e você estará seguro. É o que Deus nos garante. Tem uma frase que eu ouvi de alguém, e durante esse processo todo que nós enfrentamos, essa frase eu guardei no meu coração e na minha vida. E a frase diz assim: se você sabe quem Deus é, você não precisa entender tudo o que Ele faz. Você entendeu? Se você sabe quem Deus é, você não precisa entender tudo o que Ele faz. Isso é confiança em Deus. E ontem eu terminei o culto dizendo a vocês que quando nós íamos para a casa do meu cunhado, procurando um momento ali de recreação com pessoas que nós amamos muito, a minha esposa, no mesmo dia que nós faríamos a viagem para a casa do meu cunhado, ela teve uma consulta e o mastologista deu uma notícia que para nós foi muito difícil.
Ela entrou no carro em prantos. E eu, desesperado, perguntei para ela o que tinha acontecido. E eu quero chamar a Bruna para vir aqui, a minha esposa. Ela vai compartilhar um pouquinho dessa experiência com vocês. Oraram por mim, não é mesmo? Então, eu nunca tive o sonho de ser mãe, tanto quanto o Jefferson tinha de ser pai. Mas eu tinha um sonho de amamentar. É um pouco estranho, não? Mas eu sempre pensei, se um dia eu tiver um bebê, eu gostaria muito de amamentar. Então, quando eu descobri o câncer na mama esquerda, eu chorei muito, é verdade. Mas eu pensei, bom, sobrou a mama direita, eu posso amamentar com a mama direita, não é mesmo? E esse foi o meu consolo. Porém, uma semana depois daquela consulta, eu comecei a palpar meu corpo todo, com medo de que eu pudesse encontrar mais alguma coisa. Eu fiquei muito assustada e eu encontrei uma bolinha menor que o tamanho de uma lentilha no seio direito. E eu informei o médico e o médico falou, bom, vamos fazer uma biópsia. E na última consulta eu fui para receber o resultado do exame e ele, sem muito cuidado, me falou que eu estava com câncer também na mama direita. Desculpe, fico um pouco emotiva com essa história. E eu não queria chorar na frente dele, e ele continuou falando algumas coisas. Mas eu nem prestei mais atenção no que ele estava falando. Como era pandemia, o meu esposo não pôde entrar comigo no hospital, por causa de aglomeração de pessoas e tal. E eu pensei, eu quero sair dessa sala agora, e eu quero ir para o carro para contar para o meu esposo o que aconteceu. Eu quero chorar com ele. Então, eu entrei no carro e comecei a chorar muito, muito, muito. E o meu esposo falou, o que foi? O que aconteceu? Ele estava com uma cara mais assustada ainda. Eu falei, não sobrou nenhuma. Eu não vou poder amamentar. E foi o momento mais difícil para mim. E eu chorei muito, ele também chorou comigo. E naquele momento eu tinha uma decisão a tomar. Eu pensei, bom, ou eu penso que Deus é mau e por isso Ele permitiu que está acontecendo isso comigo, ou que Ele é amor e Ele vai estar comigo nesse momento tão difícil. Foi então que eu optei por acreditar que Deus era amor e que Ele iria estar junto comigo nessa batalha. E você passar por uma situação difícil não quer dizer que se você chorar, você não confia em Deus. Chorar faz parte, nós somos seres humanos. E depois que você chora, coloca tudo para fora, parece que Deus te dá mais forças para prosseguir. E a partir daquele momento eu pensei, eu não vou mais chorar por causa disso. Deus está comigo e pronto. Então, o meu esposo optou por ele mesmo raspar minha cabeça. E eu fiquei muito bem nesse dia. Muitas mulheres choram, né, por perder o cabelo. Eu resolvi pensar positivo e pensei, bom, ele vai crescer, é só um período, eu vou provar ele agora de todos os tamanhos, porque eu nunca tive coragem de cortar ele curto. E meu esposo tem uma foto que ele está cortando o meu cabelo. E eu posso dizer que com Cristo ao meu lado foi muito fácil. Hoje eu olho para trás e vejo como foi fácil quando você está com Cristo. Então aqui está a foto, vocês podem ver que eu não estou chorando. E eu tirava muitas fotos careca, não me preocupava com isso, porque eu sabia que aquilo eram marcas que Deus estava fazendo para atuar na minha vida. E com certeza, apesar do sofrimento que eu passei, que não foi nada comparado ao que Cristo passou por mim, eu tenho certeza que isso resultou em mudanças na minha vida e serve de testemunho
para várias pessoas que um dia passaram por isso ou por outros problemas parecidos com esse. Eu tinha planejado uma conclusão para o tema. Eu ainda ia contar uma outra situação que aconteceu, eu vou deixar para amanhã, mas eu quero concluir aqui antes de orar. Nós vamos ter uma mensagem musical, certo? Eu não sei se você já percebeu, mas quando você chegar em Jerusalém, as portas por onde você vai passar são portas de pérola, não é? São de pérola. E é uma porta inteira de pérola. Enquanto aqui as pessoas valorizam uma bolinha, lá no céu vai ser uma porta inteira. E você já viu como que uma pérola é formada? Já viu a história do processo de formação da pérola? Quando um pequeno grão de areia entra na concha e aquilo começa a magoar o corpo, a substância interna dela, ela libera uma substância e aquela substância começa a envolver o grão de areia. E o problema é que esse grão de areia, quando entra na concha, ele machuca a concha. A concha é uma vida e ela sente dor, literalmente. E ela libera essa substância para envolver o grão de areia, e é justamente essa substância liberada que forma a pérola. Isso é tão raro porque muitas vezes a formação da pérola ela acontece de maneira deformada. E quando você acha uma pérola redondinha, isso é raro, por isso que é tão caro. Eu tenho certeza de que a lição que Deus nos dá, de que quando nós cruzarmos os portais de Jerusalém, e os portais serão de pérola, é porque ali não vai passar ninguém que nunca tenha sofrido, que nunca tenha experimentado o sofrimento, e que acima de tudo, que nunca tenha sido sustentado por Jesus em meio à dor. Pode ter certeza que todos que passarão por ali terão sofrido e terão vencido pelo sangue do Cordeiro. Amém? Quero convidar, não sei quem vai compartilhar, ok? Nossa irmã vai compartilhar uma mensagem musical, e enquanto ela canta, reflita você na letra desse louvor, e se você precisa fazer uma entrega especial a Deus, um pedido especial para o Senhor, Senhor, me ajuda a confiar em Ti acima de tudo, independente de qualquer coisa, enquanto ela canta, fique em pé, entregue a sua vida ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus, e ainda que Ele te leve para o meio da tempestade, confie nele, porque Ele é o Todo-Poderoso. Quando eu estou só, com medo do amanhã, não encontro explicações para todas as questões. Eis que ouço sua voz, falando ao coração, já não tenho que temer. Sua palavra faz-me crer que não há razão para chorar, só há razão para sorrir. Nada me falta se Deus está aqui, só posso ser feliz, pois não há razão para chorar, só para sorrir. Se a enfermidade vier e a dor quiser sofrer, Ele comigo está. A alegria
sorrir. Nada me falta se Deus está aqui. Só posso ser feliz. Não há razão para chorar. Só há razão para sorrir. Nada me falta se Deus está aqui. Só posso ser feliz. Pois não há razão para chorar. É que não há razão para chorar. Não há razão para chorar. Só para sorrir. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Eu disse que Deus não deu assim muitas respostas para o sofrimento na Bíblia, mas tem uma resposta que Ele deu. Para nós, poderíamos encerrar hoje a mensagem e olhar para o céu e dizer: Senhor, tudo bem, o Senhor disse que eu preciso confiar em Ti, mas afinal de contas, sou eu quem sofro e o Senhor está aí tranquilo no seu trono. A resposta de Deus para o sofrimento não tem explicação, mas tem nome. Sabe que nome é? Jesus. Ele não explica as nossas dores, mas Ele veio sentir as nossas dores. Ele não explica as nossas lágrimas, mas a Bíblia diz que Ele chorou. E ela garante que vai chegar o dia que Ele vai enxugar as suas lágrimas também. Ele é a resposta de Deus para o sofrimento. Confie nele, descanse nele, esteja seguro nele. Amanhã eu espero você aqui no mesmo horário. O nosso tema de amanhã: liberdade bíblica versus liberdade subversiva. É um tema fundamental. Eu gostaria de ver, inclusive, principalmente os jovens aqui amanhã, mais jovens aqui, os jovens que estão aqui hoje. Faça um convite especial para os seus amigos do grupo jovem da igreja para virem. Amanhã o tema é muito importante. Nós vamos falar sobre liberdade. Esse é um assunto central na nossa geração. Bom, eu queria quebrar um pouco o protocolo. Nós vamos orar e quero convidar você para hoje fazermos oração de joelhos. Pode ser? Vamos nos ajoelhar. Eu vou dar a você 15 segundos para você falar com Deus sobre a sua entrega a Ele nessa noite. Querido Pai e Deus bondoso, comecei essa mensagem falando quão difícil é tratar sobre o tema do sofrimento, os desafios que nós temos ao pisarmos nesse terreno complexo, profundo, amplo, porque na Tua palavra nós não encontramos todas as respostas que desejamos ao menos encontrar, mas ali está o suficiente para nós entendermos que, em primeiro lugar, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, soberano, que está no controle de todas as coisas, e que nós podemos sim, apesar de andarmos no vale da sombra da morte, termos a certeza de que em Teus braços nós estaremos seguros. Às vezes parece que o Senhor nos abandonou. Tem coisas na vida que nós enfrentamos para as quais não há explicações, mas eu te peço nessa noite, ainda que as explicações não venham, ainda que os motivos não nos satisfaçam por enquanto, nos ajude a descansar em Ti. Que Jesus seja a resposta para as nossas dores, que Jesus seja a resposta para os nossos sofrimentos, e que, assim como o apóstolo Paulo disse, nos ajude a bradar pela fé, que nós temos prazeres nas fraquezas, nas dores, nas aflições,
nas angústias, por amor a Cristo, porque quando sou fraco é que eu sou forte. Se for necessário, a fim de que tenhamos um encontro mais próximo do Senhor, que o Senhor venha encontrar conosco através da tempestade, envia, Pai, envia a tempestade, permite a tempestade, só não deixa a nossa embarcação naufragar. Controla a tempestade, controla o nosso barco e nos ajude a chegar no porto seguro em nome do Senhor Jesus. Cuida dos teus filhinhos que estão aqui, cuida da tua igreja, cuida de cada pessoa que sofre, que o Senhor recolha todas as lágrimas de dores. Só o Senhor conhece os sofrimentos e os dilemas dos que estão aqui nessa noite, mas que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, para que esses pés que pisam hoje dentro dessa igreja, que muito em breve cruzem os portais de pérola da Nova Jerusalém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.